Dizendo, começando a dizer, que você não necessariamente está enxergando no mundo as mesmas coisas que eu enxergo. Cada um de nós vê a partir de onde vive, existe, com os olhos e com as oportunidades que possui, ou com os interesses que tem. Eu passei até agora, provavelmente, quase 80% da minha existência observando mudanças no comportamento humano aqui no nosso país e na terra toda. Eu tive oportunidade rara, que nem todo mundo tem na vida, de ter passado tantos anos exposto a tantas culturas, a tantos ambientes, a tantos grupos, a tantos subgrupos, a tantas inteligências diferentes, a tantas pessoas representando interesses diversos em regiões distintas da Terra e fazendo amizade, convivendo e participando, ouvindo, falando, trocando, anos a fio, numa intensidade enorme, e assistindo mudanças galopantes como nunca antes houve na civilização humana, como essas que aconteceram nas últimas décadas da Segunda Guerra Mundial para cá. Foi avassalador o que aconteceu. E dos anos 70, 80, 90 em diante, quando atingimos os anos 2000, os saltos e a rapidez de natureza tecnológica que foram sendo dados foram brutais. A comunicação humana no planeta ganhou intensificações jamais antes existentes. E a comunhão para o bem e para o mal entre os habitantes do planeta também se tornou completamente outra coisa e diferente. A Terra inteira foi dividida em milhões de pequenos segmentos, de pequenos olhares que se agruparam e grupos que se formaram. E a internet tratou de fazer com que todos esses grupos, como eu disse, para o extremo bem e para o extremo mal e perversidade, encontrassem suas conexões, suas expressões. E, como sempre, aqueles que carregam uma atitude mais generosa, mais carinhosa com a vida, mais bondosa, mais tomada de misericórdia, são mais silenciosos, são menos aguerridos, são menos agressivos, são muito mais finos na tentativa de propor o que pensam, são respeitosos, são reverentes para com o pensamento diferente, ou antagônico, o distinto, e por isso são muito menos ruidosos e, por conseguinte, ocupam muito menos visibilidade nesse ambiente mundial e civilizatório dos últimos 20 anos do que qualquer outro grupo, porque são as radicalizações, os gritos, as intensidades, os fanatismos, os ódios ventados, as raivas, as iras, as amarguras, as frustrações, a deseducação ou o cansaço absoluto, ou a expressão da opressão agonizante, os poderes e as forças que mais se comunicam. E são contagiosos e poderosos. E são inevitáveis. Penetram a gente por todos os aspectos e por todos os poros. Enquanto isso, eu assisti paralelamente ao processo civilizatório acontecendo no mundo inteiro. Ontem eu estava conversando com alguns dos meus filhos
eles me perguntavam qual tinha sido a coisa mais súbita que eu já tinha visto. Eu falei, inegavelmente, a queda do Império Russo-Soviético nos anos 80. Era quase inimaginável você ver aquilo acontecendo. Eu ainda fui pregar na União Soviética das 16, 17 repúblicas, no Centro de Convenção de Moscou, a primeira vez por 15 dias, com todas as repúblicas soviéticas representadas, milhares de pastores. Era o início da Glasnost, era o iniciozinho do Gorbachev, fazendo diplomacia com o Billy Graham, que foi de fato quem pediu a possibilidade de que aquele evento acontecesse lá dentro de Moscou para todas as repúblicas da União Soviética. E houve essa concessão. E eu fui uma das pessoas chamadas. O Billy não pôde ir, ele já estava ficando idoso. Fomos o Leighton Ford, o cunhado dele, eu, Samuel Kamaleison e mais, eu creio que Ravi Zachariah, que é um indiano que mora nos Estados Unidos há muito tempo e nós temos uma boa amizade. Ficamos 15 dias pregando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Ainda era a União Soviética. De repente, ela acabou, como era. Um dia eu mudei o canal em casa, meia-noite, e tinha um desses lives da CBS, uma dessas TVs, eu estava morando na Califórnia, dizendo, é inacreditável, o muro de Berlim está sendo destruído, e a moçada com as marretas em cima, e eu passei a noite e o dia vendo aquilo acontecer. Para minha geração, meu Deus, era uma simbolização poderosa vindo abaixo. Naquele tempo, os cristãos ainda estavam extremamente animados, porque houve, no meio do século XX, um ânimo nos cristãos da terra. Com o advento do Billy Graham, que morreu agora, na semana retrasada, e com o que ele passou a representar nos Estados Unidos e com as intenções que ele tinha de, na sua geração, ajudar a evangelizar o planeta Terra todo, levantava milhões de dólares nos Estados Unidos e investia no projeto de treinamento de evangelistas e divulgadores do Evangelho em toda a terra. E eu fiz parte disso de dentro do processo. Então eu vi isso tudo ir acontecendo. E o ânimo que vinha desde o final da década de 50, aí nos anos 60, essa alegria deu uma crescida, nos anos 70 ela explodiu. Foi a década da grande alegria cristã na Terra. Nos anos 80, houve muita criação de missões, de grupos missionários, porque o alvo era apressar a volta do Senhor Jesus. De acordo com o texto de Mateus, capítulo 24, que nos diz, e será pregado o Evangelho do Reino, este Evangelho do Reino, a todas as nações, a todas as etnias, e então virá o fim. Então o objetivo da minha geração, da juventude da minha geração, era fazer o Evangelho pregado a todas as etnias da terra. Esse era o sinal dos sinais, escatologicamente falando. E os anos 80 foram anos de envio. Surgiu a famosa janela 1040, que era o grupo mais difícil de ser alcançado na terra, os muçulmanos. E aí o foco agora é, vamos focar
nas culturas islâmicas, que são as mais difíceis de serem penetradas, mas vejam, ainda eram os ocidentais cristãos querendo ir para dentro dos países islâmicos de maneira praticamente disfarçada, para pregarem como espiões do reino de Deus o evangelho dentro dos países islâmicos. O islamismo ainda estava contido dentro da geografia política da maior parte dos países islâmicos. E o islamismo na Europa era tímido ainda. Nos anos 90 começou a haver uma reviravolta. E eu me lembro que um dos primeiros sinais foi que a igreja anglicana vendeu milhares de templos dela em menos de 5 anos no Reino Unido para leigos e também para grupos muçulmanos, e muitos desses templos acabaram virando mesquitas. E aí isso começou a ser sentido no início dos anos 90. Os anos 90 foram anos de início de ruimento, de puimento e de queda daquelas alegrias dos 30 anos anteriores. Entrou-se no auge da teologia da prosperidade, que não existia antes na Terra, e com ela a ênfase mudou de pregação do Evangelho para levantamento de fundos e enriquecimento pessoal de igrejas e de crentes. O olhar deixou de ser para o mundo e para a necessidade de anúncio do Evangelho na terra, e a ênfase toda passou a ser em fiquemos aqui, enriqueçamos aqui, construamos os nossos impérios aqui e, no melhor dos aspectos, alcancemos o planeta Terra usando televisão e rádio. Mas é a nossa riqueza que produzirá isto, e também temos que tomar posse dos nossos países, do ponto de vista político. Temos que ter um projeto de poder cristão para tomarmos posse do poder, fazermos presidentes da República, senadores e deputados cristãos. Temos que reinar em glória sobre as nações. A mudança de ênfase foi rápida, súbita. E foi acontecendo nos anos 90, se estabeleceu dos anos 2000 para cá. E aí começam os escândalos de todos os tipos. As sociedades do Ocidente começaram a ver cada vez mais as expressões da igreja cristã como uma fábrica de interesses cobiçosos, de ganância. E efetivamente foi isso que foi acontecendo. Os que mantiveram-se diferentes disto passaram a ser os loucos, alienados, praticamente fanáticos na sua pequenez, porque não estavam buscando essa força, esse poder e esse alcance. Logo depois, você começa a ver que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí começam os crentes deprimidos, angustiados e panicados, os pastores morrendo, muita gente se suicidando no meio cristão. A eclosão das ideologias de gênero e das expressões de sexualidade dentro das comunidades religiosas e eclesiásticas, e a igreja não sabia lidar, era uma igreja binária, analógica, 01, 01, 01, 01, aí aparecem 86 tons de gênero, vão aparecendo, o pessoal vai surtando, aquela coisa toda, vão enlouquecendo, e isso começa a acontecer com os filhos dos caras, com os netos. Ai, meu Deus, aí vem tudo para mim. Sim, eu sou o esgoto do negócio. Vem, é a mulher, é o
filho, é o neto, é não sei o quê, de tudo que é líder denominacional. Vocês não têm ideia do que passa por mim quando se trata de tratar do que ninguém trata. E de falar sobre o que ninguém tem coragem de falar na cara, em nome de Jesus e do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, você vê o seguinte: o crescimento da igreja passou a ser algo promovido pela ambição material e supersticiosa, mas não produzia, como era óbvio que não poderia produzir, nenhum tipo de preenchimento, de satisfação, de gozo existencial, de plenitude, de alegria que só vem com a vida eterna. Não vem com prosperidade material, só vem com a vida eterna. E a vida eterna tinha morrido. A vida eterna era bobagem. A vida eterna era besteira. De repente a vida eterna acabou. E aí o que aconteceu? Simbolicamente, eu estou vendo isso acontecer há muito tempo. Simbolicamente, o Billy Graham declarou que não podia mais pregar porque estava com Parkinson. E eu vi no Parkinson do Billy uma simbolização do que estava acontecendo com a igreja no mundo inteiro, né? Foi entrando no Parkinson e nunca mais saiu dali. Depois, no fim da vida, manteve a lucidez indo e vindo, até que foi. Para mim, ele que foi a coisa simbolicamente mais positiva da divulgação da fé no século XX, se tornou depois a expressão do que tinha acontecido no planeta com o cristianismo. E hoje, por exemplo, você anda pela Europa e você vê o bulício de gente para todo lado. E eu fico vendo lugares. Eu estava com a Adriana em Amsterdã, um lugar onde eu já fui pregar tantas vezes. E onde já fui pregar em eventos também enormes, como em 1986, 13 ou 14 mil pessoas reunidas do mundo inteiro, de 186 nações da Terra, para 15 dias de reflexão sobre o Evangelho no mundo. E ainda havia aquela esperança de que nós vamos anunciar o Evangelho para a nossa geração. Eles mal sabiam que já estava em curso essa teologia da prosperidade que já vinha comendo tudo por baixo. De repente, o Titanic afundou. Subitamente. Aí você diz, bom, por que você está dizendo isso? Por causa do que eu falei. Olhando para as pessoas em Amsterdã, eu fiquei vendo, digo, meu Deus, em 86, a força da expressão da fé ainda era uma coisa tão grande, que a cidade inteira sentiu a presença daquele grupo que estava ali. Agora, tanto faria, poderiam chegar a 200 mil, não iria acontecer nada. Ninguém sente mais nada. Ninguém está mais nem aí para coisa alguma. E tudo que é templo fechado, você não ouve como antes. Acidentalmente você ouvia numa recepção de hotel, numa conversa com um taxista, com alguém na rua, alguma coisa que te remetia, algum interesse espontâneo em qualquer coisa vinculada ao que acabaria levando para uma conversa sobre o Evangelho e a fé. Hoje acabou mesmo. E eu fico vendo o que está acontecendo no coração de milhões de cristãos no planeta que não sabem o que fazer com a sua fé.
É engenharia genética, prometendo alterar o que a gente quiser. Se você quiser virar um mutante daqui a 15 anos, você vai virar. Eu garanto isso a você, vai nascer um chifre de unicórnio na tua testa, se você quiser. Não, é fácil, o que você quiser. Quero ter rabo, você terá um implante, eu prometo. O que você quiser, botar chip, fazer download, eu preciso aprender chinês. Até amanhã. Pasa, banda larga. 5G, 10G, qualquer coisa. Baixa rápido, você no dia seguinte. Não aprendeu nada, sem experiência nenhuma, não tem nem cheiro de mandarim em ti, mas você fala. E tudo mais que a gente queira. Vai ficar difícil morrer. Se o cara tiver uma obsessão em ficar vivo, ele pode ser mantido vivo 200 anos numa máquina, boiando numa bolha com uma geleia. Tranquilaço. O que você quiser. Agora, Cristo Jesus, ressurreição dos mortos, vida eterna, e principalmente a esperança da volta do Senhor Jesus, a civilização humana, a história, coisas que serão coisas totalmente distantes, exceto de gente sem educação, supersticiosa e profundamente carente do ponto de vista social e econômico. É o que vai acontecer dentro de, no máximo, mais 15 anos, já está acontecendo na Europa toda. E nos Estados Unidos, vocês vejam, os que frequentam igrejas estão no sul dos Estados Unidos, são bastante homofóbicos, nível de educação bem mais baixa, frequentadores de igrejas radicais, eleitores do Mr. Trump. Porque do centro para cima, não. Acabou. Só tem o remanescente cultural disso, mas não tem mais nenhuma efervescência existencial disto. E como é que fica você? É o que eu mais vejo. É que eu, por exemplo, estou vindo de uma conversão no auge da alegria, da fé. Parecia que Jesus tinha ressuscitado ontem, iria voltar amanhã. Estou vivo hoje assistindo a antítese disso. Se você perguntar de fato às pessoas por que elas confessam o que confessam, na realidade elas não têm nenhuma razão para confessarem, do ponto de vista do que elas chamam de fé, o que elas confessam. Se tivessem nascido num país muçulmano, estariam numa mesquita. Se tivessem nascido num país budista, estariam num templo. Ou provavelmente se tivessem nascido em Jerusalém, nem na sinagoga estivessem. No máximo estariam numa sinagoga. Tivessem nascido em Israel. No máximo. Porque a população israelense é muito pouco religiosa e cada vez menos. E aí, o que acontece com você? Com o teu coração. Olha aqui para mim. Na hora que eu ler o Evangelho, nós vamos terminar em 10 minutos. Porque vai estar claro. Olha aqui para mim. A volta de Jesus sempre foi a grande expectativa da fé. Quando Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras, antes de ser assunto aos céus, e mostrou a cidade para eles e disse que eles fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, eles perguntaram na mesma hora a Jesus: escuta, vai ser esse o tempo em que tu vais voltar
e restaurar o reino a Israel. Será esse o tempo do sonho profético de Israel ser glorificado diante de todos os povos da terra com o seu Messias reinando em glória? Essa era a expectativa deles. Profundamente política também, era um messianismo com implicações de poder político e dominação civilizatória absoluta, com Deus no trono, uma teocracia de Cristo. E Jesus disse: não vos compete conhecer nem tempos, nem épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em toda Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É isto que vocês vão fazer. E o texto diz: estando eles, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E tendo eles os olhos fitos em Jesus, enquanto ele subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá outra vez, do modo como o vistes subir. Naquele mesmo lugar, Mateus 24, podem abrir, no Monte das Oliveiras, olhando a cidade, essa questão tinha sido suscitada alguns dias antes. Talvez 1 mês e meio antes disso, 2 meses antes disso. E Jesus disse a eles: vocês estão vendo esses muros, esse templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí as perguntas, as inquietações vieram na mesma hora. Quando vai ser isso? Vai ser essa hora da tua volta? E Jesus disse: não, o fim não vai ser logo. Vai acontecer muita coisa. E tanto em Marcos quanto em Mateus e Lucas, Lucas sendo o mais organizado dos 3 evangelhos em relação ao encavalamento histórico, a crescência desses eventos. Ele não viaja linearmente, Lucas, mas ele faz remetências. Ele vem, de repente diz: antes, porém, de tudo isso acontecerá isto. De modo que, se você observar os depois dessas coisas, ou o fim não será logo, ou antes, porém, de tudo isto, você fica com uma linha do tempo razoavelmente interessante na mente. Mas, para aqueles discípulos que estavam ouvindo isto, nada seria mais longo, ou muito mais longo, do que até a destruição de Jerusalém, que veio a acontecer 40 anos depois disso. O general Tito cercou a cidade, um cerco de 3 anos, Jerusalém caiu, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, todos os tesouros levados, com os quais o Coliseu veio a ser construído em Roma. E boa parte dos discípulos ficaram naquelas angústias de lerem o que Mateus tinha dito, o que Jesus tinha dito em Mateus: quem estiver na Judéia, suba para os montes. Eles fizeram tudo isso, até muitos deles escaparam porque cumpriram essas instruções. Mas o fim não veio. Antes disso, Pedro tinha morrido no ano 64. Depois, naquele mesmo ano, Paulo é decapitado. Um monte de testemunhas originais da fé foram mortas, martirizadas. Daquele grupo original só sobrou agora o apóstolo João, que foi exilado politicamente na ilha de Pátimos, porque dizia que Jesus Cristo era o Curios, era o único déspota, era o Senhor.
E no Império Romano, esse era um discurso subversivo. Por isso, ele é considerado um subversivo e lançado para ir na ilha de Patmos. E morre. Aí começa um tempo de desespero entre os cristãos. Eles começaram a se oferecer para o martírio. Vocês sabiam disso? Eles viraram kamikazes. Eles queriam morrer, porque já que Jesus não estava vindo, eles queriam ir logo. Então era um bando de cristãos assim, enchendo o saco de romano para ver se era morto. Onde eles sabiam que tinha chance de que eles viessem a ser mortos, eles para lá iriam e gritavam e provocavam. Criou um movimento tão intenso de obsessão pelo martírio, que Policarpo, um dos discípulos do apóstolo João, teve que enfrentá-los e dizer: não, o Evangelho não ensina isto. Quando a gente morre, a gente vai para o Senhor, e o Senhor vem para a gente na terra quando Ele quiser, mas parem com isto. E foi com muita dificuldade que se conseguiu conter o movimento dos martiristas, dos que queriam morrer de maneira kamikaze, para irem logo na direção de Jesus, porque ele estava demorando. E olha, da ressurreição de Jesus para ali, não tinham passado ainda nem 70 anos. E eles já estavam assim. Porque não havia ninguém na geração que ouviu Jesus, que ouviu os apóstolos, que não cresce que aquilo, no máximo, aconteceria logo depois que Jerusalém fosse destruída, talvez 20 anos depois, 30 anos depois, 40 anos depois, uma geração bíblica depois. Quem sabe? Segundo o cabalismo das gerações bíblicas de 40 anos. Mas aí passa, Jerusalém é destruída, 40 anos depois, nada. O nome dela foi mudado para Aélia Capitolina. E no lugar onde era o templo é erigido um altar para oferendas aos deuses romanos. E os cristãos olhando aquilo tudo, judeus já não havia lá, não havia coisa alguma. Para eles era uma derrocada total. Aí começam a surgir as tentativas de reinterpretação do Evangelho. Porque a esperança tinha morrido. Até o quarto século, muitas seitas se multiplicaram. Cristãos com a consciência original não eram a maioria, havia uma diversidade enorme de seitas estranhas, esquisitas, de todos os tipos. Até o imperador Constantino. Quando Constantino disse que viu a cruz como sinal de Deus no céu, que era com aquele símbolo que ele ia vencer, e aí oficializou a fé em Jesus, batizando-a de cristianismo como fé oficial do império, aí surge aquele ânimo do tipo, o reino de Deus chegou. Constantino foi apelidado de o 13º apóstolo, e a igreja ficou surtadona. Os bispos se tornaram cardeais poderosos, com os seus anéis e selos, e a igreja que não tinha nada ganhou terras. Quem se convertesse ficava isento de impostos. Aí vem aquela moçada inteira pagando de tudo que é lugar, sem crer em coisa alguma, pedindo para ser batizada para não pagar imposto. E há uma troca imediata. Eles tinham carinho pelos deuses deles e agora eram obrigados a reverenciar a mensagem de pessoas que eles nem tinham conhecido. Como eram todos pagãos de superstição, começaram a associar e a sincretizar
as referências apostólicas da mensagem original e misturá-las e sincretizá-las com os deuses das suas adorações particulares. De repente, aquela fé simples, intocada, pequena, de grupos perseguidos, desesperançada, tinha subitamente se tornado a coroa do maior de todos os impérios. E o surto foi total. Olha, foi tão grande o surto que ele nos trouxe até aqui, até esses dias. Ele começou a levar cacete no século XIX, XVIII, com algumas descobertas científicas incontestáveis, como a igreja também quis ser a dona da ciência, e nunca foi, e fazer da Bíblia um livro de informação científica, e a Bíblia nunca quis ser isso. E aí essas crenças dadas como factuais começaram a ser relativizadas no fim do século XVIII, depois do século XIX. Você já tinha toda a intelectualidade cristã em dúvida. Depois iniciamos o século XX. E aí no século XX, o catolicismo cresceu profundamente nas regiões mais pobres da América Latina, perdeu espaço em muitos países e os Estados Unidos da Europa engolfaram boa parte da terra com a sua tecnologia, com o seu dinheiro e com a sua pregação protestante se espalhando pelo mundo. O Papa João XXIII acendeu um certo ânimo católico e que logo depois começou a baixar. Veio aquele período dos anos 70 e 80 de muita crise, dúvida, 90, 2000. A Igreja Católica foi ficando moribunda. O Bento XVI fez a coisa mais sensata que ele poderia fazer, renunciar. E aí surge essa figura extraordinariamente simples do Francisco, que dá pelo menos uma renovada humana no sentir das pessoas. Enquanto isso, o mundo chamado evangélico, protestante, pentecostal, como vocês queiram do lado de cá, quebrando-se aos pedaços, na sua avidez de dinheiro, avidez, os seus ódios, na sua autofagia, se arrebentando toda, nas suas traições, nas suas putarias, um negócio orgiástico louco. A grande crise lá na Igreja Católica era a pedofilia, aqui era a canalice geral. Pedofilia é um detalhe. Rola também, menos, porque o resto é superabundante. Mas as pessoas perderam a esperança. Essa mesma coisa tinha acontecido na Europa no século XVIII, XIX e XX. Essa que está acontecendo agora aqui entre nós nos últimos 30 anos, mas o fato é que o resultado disso é perda de esperança. É só olhar para você, olha para o teu coração, o que sobrou aí? Sinceramente, o que sobrou? Olha para ti, para você que está aqui. Não precisa fazer nenhuma análise maior. Olha para você, olhe para você. O que do Evangelho sobrou? Quase nada. A maioria aqui tem um cagaço danado de morrer. Sim, mas cagaço é a palavra mesmo. Medo é uma coisa muito polida. Não, é cagaço. Sim, aquela coisa, porque não tem esperança. Quando as pessoas transcendem, no máximo elas transcendem na reencarnação. Fica por aí até encontrar outro gene, entra de novo e vida que segue. É a melhor perspectiva de continuidade. Mas essa vida eterna do Evangelho, não. Está associado a esses malucos exploradores, ladrões, mentirosos, ateus, que usam o nome de Jesus, mas não creem em nada.
E o resultado é que eles são assim e nós nos tornamos assim também. Agora, nem eles deixam esse nome de Jesus, nem nós também. Mas no fim, do ponto de vista existencial, está todo mundo quase igual. Mas deixa eu voltar lá para trás, para o primeiro século. Paulo, quando você lê na segunda carta a Timóteo, você vê Paulo preso e profundamente deprimido, oscilando a depressão da frustração de pensar que o evangelho iria se alastrar de repente, com o fato esmagador de que todos o abandonaram, que até os irmãos o entregaram e ele estava no ninho de algemas numa prisão romana fria. Profundamente desalentado, mas dizia: eu não perderei a coroa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor, o perfeito juiz, dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Entre nós não existe mais isso. Quando o desânimo bate, ele arrebenta geral. Porque não tem nem essa resposta. Eu cheguei no lugar onde eu queria chegar, para a gente concluir. Jesus disse que seria assim. Aqui em Mateus 24, no verso 45, olhem só o que está dito. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? É um senhor que se ausenta, que confia em outros que cuidarão bem daqueles aos quais ele quer bem durante a sua ausência. Aí Jesus diz: bem-aventurado é aquele servo a quem o seu senhor, quando voltar, o achar tratando bem o seu próximo. Em verdade eu vos digo que ele confiará a esse servo todas as riquezas espirituais. Mas se aquele servo, que se dizia seu servo, que usava seu nome, sendo todavia mau, hipócrita, era mau, mas se fingia de servo, disser consigo mesmo: meu senhor demora, e por causa disso passar a tratar mal os seus companheiros, a usar de violência, a crer na violência, a recorrer à violência, ou a comer e beber com ébrios e perder a referência, e abandonar a sobriedade, o amor, a verdade e a justiça, e se entregar ao ódio e ao devaneio, então virá o Senhor daquele servo, em dia que ele não espera e em hora que ele não sabe, e lançá-lo-á com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, o cara é mau, aqui se diz, mas tudo isso se deflagra na hora que esse indivíduo, que só estava controlado por essa certeza de que poderia haver uma intervenção celestial na terra, perdeu essa esperança porque disse: meu senhor demora. E aí passou a espancar, a usar de violência, se sentiu dono da casa, abusou, matou em nome de Deus. Aí vem a segunda parábola nessa sequência, é das virgens. Aqui Jesus diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram tolas, idiotas, e 5 eram prudentes. As idiotas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite para a viagem. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em vasilhas, porque não sabiam o tempo da espera. Ora, o noivo tardou.
Outra vez Jesus diz aqui, isso vai demorar. Isso vai demorar. E foram todas tomadas de sono e todas dormiram. Até que disseram, eis o noivo! E só quem tinha levado azeite a mais se levantou e correu tendo luz na escuridão. Aí vem a terceira parábola na sequência. Essas parábolas vêm depois que Jesus falou sobre a ida dele, esse grande interregno e a sua volta. Na terceira parábola é a mesma coisa. É a dos talentos. E o que acontece? Esse homem, se diz no verso 14, que é o dono de tudo, teria que se ausentar do país e chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Mas se diz aqui que porque ele demorara, houve um deles que resolveu esconder tudo e não desenvolver mais nada. O fato, minha gente, é que como essas virgens, todo mundo aqui dormiu. Não me diga que você não dormiu, porque a gente caiu no sono. A alegria mesmo de Deus em nós, onde está? Eu não estou falando dessas tolices e desses apavalhamentos religiosos, oba-oba, que as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Eu estou falando do Evangelho mesmo, é da compreensão da palavra, é da vontade de que a sua existência carregue o significado da ressurreição. Enquanto você vive neste mundo ou em qualquer outro mundo, tomado pela mesma certeza de que eu vou para Ele e Ele vem para mim. Um dia Ele virá para quem aqui estiver e eu, em qualquer tempo, posso ir para Ele. E eu vivo na dinâmica dessa certeza. Ele pode rasgar os céus e vir, ou Ele pode abrir meu ser e me levar. Mas eu sou um ser da eternidade. E isso me mantém vivo. O apóstolo João nos diz na primeira epístola dele que todo aquele que tem em si mesmo essa esperança se mantém puro. Vejam que a ausência disso que produz. A ausência dessa esperança produziu violência. O cara olhou e disse, vem não. Mas o nome dele é forte. O pessoal crê, vou usar, vou manipular. E aí começa um projeto de dominação, de política, de religião do controle, um projeto de poder e de violência em relação ao fato de que os fins justificam os meios. O negócio é controlar. E não há Senhor no céu, portanto, entregue-se a todo tipo de orgia, não há referência. Mas nós somos cristãos, mas é assim que a gente vive. A gente até cria um partido com esse nome, ou 2, ou 3. A gente advoga as causas do ódio, em nome de Deus. Porque o Senhor demora. E a esperança morreu. E abriu espaço para a minha maldade brotar, para a tua maldade brotar. A gente vinha sendo salvo na esperança. Sem esperança, brota o pior de nós. No mínimo, a gente mergulha nesse sono. E quando as notícias mudam, de que o sentido ou o chamado vem você para mim, eu sou o noivo, cheguei para ti hoje. Qualquer que seja o modo da vinda dele para nós ou da nossa ida para ele, esse anúncio deixa a maioria nas trevas, porque não levaram luz de fé e de esperança em si mesmos. Morreram. Não existe luz no ser. E a vontade de multiplicar dons,
de multiplicar talentos, de manifestar Deus do mundo, também morre. A gente enterra, a gente sepulta. A gente passa apenas escoltado por medos celestiais, mas que já não significam nenhuma alegria, nenhuma expressão, nenhuma espontaneidade de fato nossa para com Deus, servindo a Ele na vida. Eu estou dizendo isso porque você já deve estar angustiado com o que está começando a acontecer com o seu filho adolescente. Você, na idade dele, ainda tinha algumas esperanças que você já não vê mais nele. Vai ficar extremamente mais sério, extremamente mais grave. Minha mulher e eu olhamos para os nossos netos e o esforço é toda hora plantar alguma coisa. Plantar, 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 para que eles não sucumbam ao desespero, à desesperança, ao suicídio, à angústia, à dessignificação, porque esse mundo vai ficar horripilantemente horroroso, um mundo de loucos e de zumbis. Quem não carregar esse óleo, essa luz, essa lâmpada, que não tiver essa esperança para se manter bom contra a maldade, para se manter enfrentando o mal com o bem, para se manter puro, porque é conservado puro nessa esperança, e para se manter existencialmente vivo, porque o coração é rejuvenescido na esperança da glória. Quem não tiver isso, já está morto e não sabe. Todos dormiram. Dormir, quando na espera, é quase inevitável. Na cronologia do espaço-tempo, faz agora 2000 anos. Paulo teve as suas angústias 40 anos depois. João Batista, vocês lembram? Tinha tanta esperança de que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele tinha acabado de indicar, de dizer que era, ao se manifestar, desse logo uma volta em tudo, sacudisse o jugo romano, estabelecesse concretamente o reino de Deus na terra. Mas quando Herodes manda pegá-lo em troca de uma bundinha gostosa, e o aprisiona, e depois manda decapitá-lo, um pouco antes disso, quando ele vê a situação dele, e Jesus, ao invés de enfrentar os romanos, começa a dizer: perdoem o mundo hoje, perdoem todo mundo, perdoem 40 vezes, 70 vezes 7, perdoem sempre, não odeiem. Ele disse: pronto. Ele vai abençoar os tiranos e vai ficar assim para sempre. Aí João, angustiado no cárcere, manda um recado para Jesus: escuta, tu és aquele mesmo que nós estávamos esperando? Ou nós devemos esperar um outro, porque não és tu? É a coisa mais simples que tem a gente perder a esperança, quando a gente tem um paradigma ideologicamente formado sobre como Deus deve agir, quando Ele vai agir, quando as coisas vão acontecer, e você vai vendo as predições não darem certo. Do tempo que eu nasci para cá, já prometeram a volta de Jesus umas 12 ou 13 vezes. E a moçada ficava, meu Deus. Quando eu comecei a pregar, há 45 anos atrás, eu já vim para a fé sabendo que não era assim. E enfrentando os que diziam, marcavam o ano, diziam que não passaria disso ou daquilo, pela misericórdia de Deus, eu nunca sofri disso meio segundo. Sempre pulei como um leão raivoso em cima dessa mentira, porque eu sei o mal que essa decepção provoca. Não vos compete
conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O que vocês têm que fazer é, ao invés de perguntar quando será, recebam poder e preguem o Evangelho. Quanto mais eu prego o Evangelho, mais Jesus fica vivo em mim. Quanto mais eu falo, mais eu me comprometo. Quanto mais eu prego, mais esse portal se abre, mais eu entro nele, mais parte dessa conspiração invisível eu sou, mais certeza eu tenho. Mais denso é isso tudo. É o anúncio da boa nova que renova a esperança em mim. Quem a anuncia se renova. Quem a enterra se apaga. E você decida quem você quer ser durante essa espera. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as nossas mãos. Leia os evangelhos. Leia. Não pense que vir aqui no domingo me ouvir ou ouvir quem quer que aqui me substitua é suficiente. Leia os evangelhos. Deixe que a palavra viva do evangelho engravide você de esperança todo dia, todo dia, todo dia. A quantidade de recursos que vocês têm para alimentarem com azeite, para serem virgens que andam com azeite, com vasilhas de esperança, é enorme. Para não falar de muita coisa, entre lá no meu portalzinho, no caifab.net, você vai passar o resto da sua vida lendo e ouvindo coisas que estão lá. Alimente a sua esperança. Do contrário, meu amigo, cansar todo mundo cansa. Perder o gás, todo mundo perde. Apagar, todo mundo apaga, aqui e ali. Sofrer a tentação de abandonar os instrumentos da verdade, da justiça e do bem e apelar para a maldade, para a violência, para o fogo contra fogo, do olho por olho, dente por dente, partir para enfrentamentos bárbaros e selvagens, é enorme. Ou dizer, ele não volta não, mas o nome dele é útil. O nome dele é um poder, é uma potestade política das maiores, eu vou usar. E tratar mal os conservos. E se entregar à orgia, à hipocrisia, à sacanagem. Ou esconder o bem, o talento, e sentar nele, sepultá-lo, e arranjar a desculpinha de que ele demorou, ou ele era severo demais, ou seja lá o que for, mas o fato é que você morreu. Com a sua desesperança você foi sepultado. Jesus, tu sabes que eu vim aqui hoje com desejo de suscitar esse incômodo, esse desconforto, e eu peço que tu sejas comigo, e que esta palavra do Evangelho, palavra de profecia do Evangelho, palavra de Cristo, palavra de Deus, tenha nos esbofeteado, nos sacudido, nos acordado, nos chamado para renovarmos a luz, o azeite, a chama,
o amor, o compromisso, a compaixão, a piedade, a não trocarmos as armas da luz pelas armas das trevas e do ódio e da raiva, a não escondermos o dom, o talento, a graça que nos foi dada por nada, a não desistirmos jamais, a crermos, a olharmos para cima, como tu disseste, caminhando como bem-aventurados neste mundo, humildes de espírito, puros de coração, mansos, com fome e sede de justiça, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, ou injuriados e caluniados e objeto de mentira, de qualquer tipo ou natureza. Permite que entendamos a bem-aventurança dessas circunstâncias e levantemos a nossa cabeça, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Que o nosso coração não se encolha jamais, porque tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus, venha sobre teu povo o Espírito Santo, o poder do Espírito, e aquela alegria de ser tua testemunha, de ser tua testemunha. Não testemunha de qualquer outra coisa, não testemunha da inteligência artificial, da genética transformista, não, testemunhas da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão, da vitória sobre a culpa, sobre o medo, sobre a angústia de ser. Por favor, enche-nos dessa alegria, dessa compreensão, desse entendimento, e dá-nos este gosto para que sejamos esse sal, esse sabor na vida, no mundo, na existência. É o que eu te imploro, por mim, pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu te imploro por cada um desses que me ouvem com respeito, com reverência, com atenção aqui no mundo inteiro. Por favor, permite que esse véu seja tirado, que cada um seja acordado, que esse teu incômodo nos salve. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Jesus, desde a glória e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso Senhor, e que o poder do Espírito Santo seja sobre nós, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, e que nós atravessemos esse tempo de desesperança, de violência, escolhas do mal, de armas perversas, de sono, de indiferença e de perda na alegria de se dar e de servir. E passemos e atravessemos sob o amor de Deus o Pai, sob a graça de Jesus, o nosso Senhor, e no poder do Espírito Santo, desde agora e para sempre.